Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bom, continuando nossa apostila, na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os polígonos, tá? Os polígonos estão lá na página 136, no capítulo 5, certo? Então, vou fazer um videozinho aqui para vocês resolverem as atividades das páginas seguintes. Ó, então, o que são os polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas, têm o contorno fechado, né? São todas fechadas e formados por retas que não se cruzam. Então, lembrando que são figuras geométricas planas, tá? Esquece aquelas figuras geométricas espaciais. Agora, eles são figuras geométricas planas. São formados por contorno fechado, olha aqui, ó, fechado, e retas que não se cruzam. Então, são formados apenas por linhas retas, certo? São formados apenas por linhas retas que não podem se cruzar, tá bom? Olha aqui, por exemplo. Então, eu tenho aqui um quadrado, olha aqui, um quadrado, um triângulo e um retângulo, certo? Então, olha aqui o quadrado. Linhas retas e elas não se cruzam em nenhum ponto. Formado apenas por linhas retas, olha aqui o triângulo, apenas por linhas retas, tá? E não se cruzam e nem tem contorno arredondado, certo? São formados apenas por linhas retas e não podem se cruzar, tá bom? Então, esses são os polígonos, olha, exemplos de polígonos. Quadrado, triângulo, retângulo, losango, tá? Apenas linhas retas que não se cruzam. Olha um exemplo de não polígono. O que não é um polígono. Olha aqui, ó. Tem um lado arredondado, tá vendo? Dois lados arredondados. Então, esse aqui não é formado apenas por linhas retas, tá? Então, eles não se cruzam, mas também não é apenas linhas retas. Então, ele é um não polígono. Olha esse. Esse aqui é formado apenas por linhas retas. Seria um polígono? Seria um polígono se ele não se cruzasse aqui, tá? Então, as linhas aqui, ó, não pode se cruzar. Se cruzar, não polígono, tá? As linhas retas se cruzaram, não polígonos, tá bom? Então, linhas retas que não se cruzam. Lá nos polígonos, o que a gente tem lá nos polígonos? Nós temos os elementos do polígono. O que a gente pode tirar de informação desse polígono? Nós temos os lados, tá? Nós temos os lados. Nós temos os vértices. Olha aqui, os vértices são os pontinhos, tá? Aqui nós temos vértices também. E nós temos também os ângulos internos. Olha aqui. Esses aqui são os ângulos internos. Como é um quadrado, então todo esse quadrado aqui, todo quadrado, forma ângulo de 90 graus, né? Ângulo reto, tá bom? Então, olha esse exemplo de figura. Essa figura, ela tem 4 lados. Quais são os lados? O lado AB, olha aqui, ó, tá? Por que esse tracinho em cima? Lembra das aulas passadas? Segmento de reta, tá bom? Tem começo e tem fim, tá? Então, esse tracinho em cima significa que são formados por segmento de retas, tem começo e tem fim, tá bom? Então, olha, 4 lados tem essa figura. Quais são esses lados? O lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA, tá? Então, ó, AB, BC, CD e DA. Esses são os 4 lados, tá? E os vértices? Tem também vértices, tem 4 vértices. Quais são os vértices? Os vértices é o vértice A, o B, o C e o D, tá? Então, são 4 pontos de ligação, 4 vértices nessa figura, certo? Quantos ângulos internos? 4 ângulos internos. Quais são os ângulos internos? É o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. O ângulo a gente representa com esse chapéuzinho aqui em cima, tá? Então, significa que é ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, tá bom? Se tiver só a letra sem o chapéuzinho, eu vou entender que isso aqui é um vértice e não um ângulo, tá bom? Então, esse chapéuzinho aqui, ó, esse acento circunflexo, é para dizer que ele é um ângulo, tá? Que aqui a gente está falando do ângulo e não do vértice, tá bom? Então, a gente tem um ângulo A, um ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C e ângulo interno D, tá bom? Tá. Para dar nome para esses polígonos, a gente precisa saber a quantidade de lados que ele tem. Por exemplo, olha aqui, se eu tiver 3 lados, ele vai ser um triângulo. Se eu tiver 6 lados, ele vai ser um hexágono, tá bom? Então, ó, 6 lados um hexágono, 3 lados é um triângulo. Lá na página 138 tem todos os nomes, tá? Tem vários nomes, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono. Então, se tiver 4 lados, é um quadrilátero, tá?
4 lados, quadrilátero. Se tiver 5 lados é um pentágono, tá bom? E assim por diante, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono e assim por diante. Lá na página 138 tem todos os nomes, tá bom? Então, para dar um nome de um polígono, depende da quantidade de lados que ele tem. Dentro dos polígonos também nós temos os polígonos convexos e os polígonos não convexos. O que seria um polígono convexo? Tá. O polígono convexo é quando uma reta que passa dentro da figura corta essa figura em apenas 2 pontos. Olha aqui, ó. Então eu tenho um quadrado, tá? E eu tenho uma reta. Essa reta, ela só corta a figura, só corta o quadrado em apenas 2 pontos, ó. 1 ponto, 2 pontos. Não importa como eu cortar, tá? 1 ponto, 2 pontos. Se eu cortar assim, qualquer jeito, olha, 1 ponto, 2 pontos. Qualquer forma que eu cortar, só vai passar em 2 pontos. Se passar apenas em 2 pontos, ele é um polígono convexo, tá? Convexo só passa em 2 pontos. Olha o exemplo desse triângulo. Cortei aqui, ó, passou nesse ponto e nesse ponto. Se eu cortar assim, ó, só passa nesse ponto e nesse ponto. Se eu cortar assim, só passa nesse ponto e nesse ponto. Não importa, qualquer forma que eu cortar, só vai passar em 2 pontos porque ele é um polígono convexo, tá? Se passar em 3 pontos ou mais, aí ele já é um não convexo, certo? Olha aqui eu tenho um hexágono, 6 lados, um hexágono. Eu corto aqui, ó, com uma reta, olha lá, e ele só corta em 2 pontos. Se eu cortar aqui, ó, só corta em 2 pontos. Se eu cortar aqui, olha aqui, só corta em 2 pontos. Então não importa, tá bom? Polígono convexo é quando eu corto essa linha reta em qualquer direção e ela só passa em 2 pontos da figura, certo? E o não convexo? Olha lá, o não convexo, ele é contrário, quando passa em mais de 2 pontos, certo? Aqui nessa figura, olha um exemplo de não convexo. Se eu cortar essa figura aqui, olha, ela só passa em 2 pontos, certo? Passa em 2 pontos. Poderia ser um convexo? Poderia. Mas aqui o que acontece? Aqui em cima, ó, se eu cortar essa figura aqui em cima, ela passa em 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Então aqui ela passa em 4 pontos, olha aqui, ó. Passa aqui, aqui, aqui e aqui. São 4 pontos. Se ele passar em mais de 2 pontos, já não é convexo, tá bom? Então não importa a forma que eu cortar, tá bom? Se eu cortar aqui, ó, passa em 2. Se eu cortar assim, passa em 2 também. Mas se eu cortar aqui, passa em 4 pontos. Então ele já não é um convexo, tá bom? Não convexo, certo? Aqui é a mesma coisa, olha. Se eu cortar essa figura aqui, ó, ele só vai passar em 2 pontos. Se eu cortar essa figura assim, só vai passar em 2 pontos também. Mas se eu cortar ela aqui em cima, ela vai passar em 4 pontos. Olha aqui. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos. Ela passou em 4 pontos da figura. Se passar em mais que 2, não convexo. Aqui é a mesma coisa. Se eu cortar assim, ó, passa em 2 pontos. Mas se eu cortar assim, passa em 4 pontos. Olha aqui, ó. Cortando assim, ele passa num ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Certo? Então, polígonos convexos é quando eu corto essa figura com uma linha reta e só passa em apenas 2 pontos. Não importa onde eu corto, só pode passar em 2 pontos. Se passou em mais de 2 pontos, ele é um não convexo, tá bom? E dentro do polígonos também nós temos os polígonos regulares, tá? Os polígonos regulares é quando eu tenho uma figura, olha aqui, ó, vamos supor aqui, tá? Quando eu tenho uma figura e aqui, por exemplo, mede 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Ele é um polígono regular, por quê? Porque todos os lados são iguais, tá bom? Então, polígono regular, quando todos os lados e todos os ângulos internos, olha, aqui os ângulos, vamos supor que é 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Então, todos os lados e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, é um polígono regular, tá bom? Polígono regular, então, todos os lados e todos os ângulos têm as medidas iguais. Olha, 4 centímetros aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ângulo interno, 90, 90, 90 e 90, tá bom? Tá, então aqui esse videozinho é para vocês resolverem os exercícios das páginas posteriores, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp.